Fala galera, Mestre Bispo. Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas. Apesar de nós estarmos envolvidos na questão esportiva, a política faz parte, né? Faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa vida. Então a gente conversar um pouco também sobre políticas públicas é interessante para poder fazer a gente ter uma outra visão ou ter visões paralelas àquelas que a gente já tem conceituado dentro da gente, né? Por exemplo, a parte da saúde, especificamente. Porque, para mim, é uma parte importante do que vem acontecendo. Não importa o estado que eu vivo, isso acontece no Brasil como um todo, né? Em todo o nosso Brasil, nós temos nossas unidades básicas de saúde da família. E essas unidades básicas, elas estão atreladas à Secretaria de Saúde, que está atrelada ao secretário ou secretária de saúde, que vem da gestão da prefeitura, né? Então, nós temos o secretário ou a secretária, nós temos o coordenador de área ou a coordenadora, e nós temos a gerência das unidades básicas, né? Uma gerência superior aqui em relação às unidades básicas de saúde da família, que essas aí vão movimentar particularmente cada unidade básica que está dentro do seu bairro em relação à sua cidade, certo? Essas unidades aí têm o seu gerente, esse gerente é um fiscalizador do segmento, do andamento dessa unidade básica em relação à recepção, que são os atendentes, que fazem os atendimentos da sociedade, dos usuários, né? Eles são chamados de usuários do serviço público, né? Para quando eles vão lá fazer sua marcação de consulta, né? Para poderem ser atendidos pelo médico da família. Eles são chamados de médico da família. Então, dentro dessa unidade básica aqui, nós temos os médicos da família que estão ligados nas áreas. Essas áreas são as áreas específicas de cada bairro que está. Então, um bairro é composto lá por sua unidade de saúde, nós temos nossos agentes de saúde. São aqueles que vão lá visitar a gente de vez em quando, na nossa rua, na nossa casa. E esse agente de saúde, ele pega um determinado percentual do bairro para poder ele tomar conta desses usuários e assim fazer atualização de cadastro, o que é chamado também de busca ativa, né? A busca ativa é justamente entrar em contato com o agente. Esse agente, por estar frequentemente nas ruas, ele acaba conhecendo mais diretamente a população, né? Conhecendo diretamente esses usuários, onde eles moram e quem são as pessoas que são parte dessa família que a unidade básica cuida. E o gerente, ele cuida dessa recepção em relação a esses agentes que estão frequentemente aí na ativa, dia a dia, e essa recepção faz os agendamentos desses usuários para que os médicos possam atender, para que a parte de enfermagem, né, as enfermeiras atendam, para que os auxiliares atendam, para que as técnicas atendam. Então, aquela questão do profissional de área, como médico, enfermeiro, técnico e auxiliar, esses aí são, e os assistente social, né? Eles são os profissionais que tratam dentro do seu consultório e esses aí, eles trabalham dentro da sua profissão. Só que essa engrenagem, ela vem de fora para dentro. Essa engrenagem, ela funciona de acordo com os agendamentos, existe uma agenda que ela quantifica uma quantidade de usuários que vão ser atendidos pela parte da manhã e depois atendidos pela parte da tarde. Esses atendimentos, eles se completam durante o dia e algumas vezes ou muitas vezes pode acontecer a falta desse usuário no atendimento, que eles chamam de abstencionismo, né? Esse abstencionismo, de se abster, ele pode ser causado por alguns fatores, né? Só que depende sempre de cada unidade básica de saúde em relação ao bairro que ela se estabelece, né? Porque ela pode estar
num bairro um pouco mais vulnerável socialmente falando, ou ela pode estar num bairro um pouco mais privilegiado. Se ela está um bairro um pouco mais privilegiado, o abstencionismo vai acontecer por uma questão mais de que o usuário esqueceu, que agendou, ou preferiu não ir, ou alguma coisa aconteceu e ele aí preferiu não se fazer presente. Só que na realidade dos bairros que tem uma fragilidade maior de parte socioeconômica, o abstencionismo muitas vezes é causado porque em época de chuva, por exemplo, existe alagamento das ruas, existe muito lamaçal, e aí os carros ou motos, os veículos de aplicativo, eles não entram nesse bairro, ou pelo menos não diretamente nessas ruas, para poder pegar o usuário. O usuário faz a ligação e geralmente o carro ele fica num determinado ponto distante e diz: a partir desse ponto daqui eu não entro mais no bairro. E aí a pessoa tem que sair de lá se locomovendo da sua casa, dentro desse alagamento, desse lamaceiro, para que ele consiga chegar no carro e do carro ele conseguir chegar à unidade básica. Só que esse usuário muitas vezes está levando o quê? Está levando seu filho de colo, ou mais de um filho, ou a situação está complicada. E a pessoa, mulher, mãe, ela se prepara, é uma mulher, ela se prepara para poder chegar na unidade básica de saúde minimamente vestida, né? Para poder ela não ficar mal trajada, né? Para não despertar determinados olhares. A verdade é essa, né? É assim que é feito. E quando essa mãe, essa usuária, ela chega muitas vezes no posto de saúde, o seu horário de atendimento ele já passou. E quando esse horário de atendimento passa, 3 minutos, 5 minutos, olha que eu estou botando muito, às vezes muito antes disso, o médico vai lá e cancela a consulta dessa usuária. Quando ele cancela e diz que foi abstencionismo que causou aquilo ali, que esse abstencionismo faz parte do pagamento do médico, essa usuária ela não tem muitas vezes desculpa para ficar dando para poder ser atendida, porque a agenda ela segue uma quantidade de atendimentos. Então, se eu sou um número X e números seguintes estão aqui seguidos, e dar esse abstencionismo para o médico é bom, entendeu? Então ele coloca lá. E é essa parte que é a política pública, é essa parte da engrenagem que a gente fala para poder funcionar, porque o médico sim tem que ter um pouco mais de empatia e poder entender por que esse usuário chegou atrasado. Justamente se o bairro dele é um bairro mais afetado numa questão socioeconômica, esse atraso desse paciente, desse usuário, ele tem de repente uma desculpa, né? ou um contexto mais exemplificado para poder justificar esse atraso dele de 3 minutos, de 5 minutos, que agora não vai mais ser atendido. E aí entra em ação a pessoa que é da recepção, né, que é o atendente lá da recepção, junto à parte da gerência, para ir dentro do consultório e aí conversar com o médico para ver se esse médico pode assim fazer o atendimento, se não for nesse primeiro momento, que ele faça de repente na segunda consulta seguinte ou uma segunda consulta posterior, né? Já que essa primeira consulta deu abstencionismo, ele teve que chamar outro paciente, o paciente entrou, então a fila está andando, então esse paciente que chegou aqui, ele poderia muito bem ocupar a vaga desse paciente que fez a fila andar, ou seja, ele não estaria passando na frente de ninguém, ele já estava à frente de alguém, ele apenas foi reposto numa posição um pouco mais para trás, fazendo com que ele pudesse ser atendido, mas muitas vezes isso não é observado. Então, o que a gente vê é sempre uma questão pessoal, para que aquela gestão pública ela tenha falhas e não aconteça do jeito que tem que acontecer. E aí, essa gerência aí, ela começa a ser afetada nesse âmbito. Então, nesse lado aí, o gerente tem que estar presente para poder fazer com que esse médico possa atender essa paciente. Se o médico não atende, ele tem que recorrer
a sua gerente superior, a sua coordenadora, para que chegue nos escalões mais altos, que é da Secretaria da Saúde, para que algo seja mudado de cima para baixo, para que haja um regimento interno, para que haja um entendimento de protocolo de como esses médicos devem atender a esses usuários. E aí o que acontece com os usuários? Os usuários aí saem do seu médico, da sua consulta, e ele muitas vezes é marcado para um especialista, ou ele vai ter, de repente, um exame especializado. Pronto, já deu problema. Porque dentro da secretaria tem um negócio chamado regulação. Essa regulação recebe esses pedidos de consulta especializada e de exame especializado, e aí eles entram dentro de uma fila, porque aí vai existir um acordo, um contrato que a Prefeitura, a Secretaria da Saúde vai ter com determinadas clínicas e laboratórios para que seja feito o atendimento desses usuários da Unidade Básica de Saúde. Só que nós temos agora aqui um pensamento rápido, tá? Um pensamento rápido. Nós temos 30 dias no mês, os sábados e domingo eles não vão contar, então a gente vai tirar 8 dias daí desse mês de 30, vamos contar um mês de 30, e aí nós vamos tirar esses 8 dias aí, e nós vamos ter 22 dias dentro do mês, de segunda a sexta-feira. Tendo esses 22 dias aí, o que acontece? São 20, no mínimo, tá? Tô falando por baixo. São 22 consultas, tá? São 22 consultas, seja ela para o especializado ou 22 consultas para os exames especializados. Não sei quantas consultas estão acordadas com clínicas e laboratórios para que seja feito o atendimento de cada especialização dessa. Vamos lá, uma mamografia, uma transvaginal, um eco, uma consulta a um urologista, né, um ultrassom, né, são as consultas especializadas e atendimentos especializados que você vai ter que realizar. Então, essa é a questão. Gente, fazer a política pública funcionar, fazer ela funcionar, porque se a regulação ela já tem uma fila, essa regulação ela já tem uma fila. O que acontece? Quando você sai do consultório médico e você vai exatamente para poder fazer a sua marcação de consulta especializada ou agendar o pedido de exame especializado, a regulação recebe essa informação lá na secretaria, tá? A regulação recebe essa informação e a partir desse momento você entra dentro de uma carência lá, uma espera, certo? E aí essa espera ela é trágica, porque essa espera é de 4 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes mais. O pior disso é que você tem do médico da família, você é levado para um médico especializado. Então, esse médico especializado, ele só vai funcionar se você receber primeiro o seu exame especializado. Então, você tem 2 corridas aqui contra o tempo. Vai se passando determinado tempo para que você realize esse exame aqui. E aí vamos considerar que você passou muito tempo, vamos colocar o mínimo, vamos botar 4 meses. Você vai passar 4 meses aqui esperando para você ter realizado aqui o seu exame. Só que esses 4 meses aqui, para que você tenha essa consulta, a regulação, muitas vezes, por critérios da própria regulação, e aí é que está o erro dessa engrenagem que tem que funcionar. E aí a gente vai falar dessa engrenagem. Ela, por si só, ela considera que você, usuário, que marcou essa consulta, pelo tempo que foi gerado entre sua consulta da família e essa marcação aqui que já ficou liberada para você, diz que se passou muito tempo e que você agora não tem mais interesse nessa consulta. E elas vão lá e cancelam a sua consulta. E você tem essa consulta cancelada. Só que, e agora? Como é que faz? Porque você agora tem o exame especializado. Ele passou os 4 meses lá e você teve o seu exame realizado. Você agora vai levar para quem? Se a própria regulação ela foi lá e cancelou. Esse é um ponto da engrenagem que tem que funcionar. Cadê aquela questão da busca ativa? Né? Para a gente poder saber, a regulação deveria
entrar em contato com a unidade básica e falar bem assim: unidade básica, gerente, nós temos um usuário aqui que está há tempo X aqui na fila de espera para que ele seja marcado a consulta dele. Ele tem interesse porque surgiu essa vaga. Então esse agente de saúde aqui vai ser acionado pelo gerente para que ele vá lá na residência desse morador, desse usuário, e aí a gente possa saber, e aí, isso já tem o seu resultado, como é que é? Já tem agora a liberação, só que a gente só vai conseguir fazer a marcação se você tiver feito o exame primeiro. E aí, vamos considerar que deu tudo certo, ele vai dizer: não, estou com o papel aqui em mãos, e sim, estou aguardando, porque é a regulação que marca, tá? O usuário ele só faz esperar. Eu estou aguardando justamente vocês me avisarem que minha consulta está marcada. Então, isso seria fazer a engrenagem funcionar. Esses agentes, eles também têm que receber por parte da secretaria, porque é tudo de cima para baixo, tá? Coordenação, gerente de unidades e gerente da unidade básica da família. Receber a informação de que esses agentes, e até mesmo dos agentes, porque na verdade é assim que deveria ser, tá? Esses agentes que estão todos os dias ali, eles saber quem são os seus usuários que continuam morando dentro da sua área de atendimento, de serviço, e novos usuários e usuários que já são permanecentes dali, para justamente fazer o quê? Atualização cadastral, principalmente de telefone de contato. Porque quando eu tenho a consulta lá agendada pela regulação, não tem ninguém que avise o usuário que essa consulta ela foi marcada. A regulação faz o serviço dela, joga no sistema e morre aí. Lembra que eu falei que tem uma fila? Essa fila é de milhares. Não é de dezenas e nem de centenas, é de milhares. Então, como é que faz aí para funcionar? Faz para funcionar justamente as pessoas querendo que as políticas públicas de fato aconteçam. Essa engrenagem tem que acontecer essa história do regimento interno, do protocolo, da forma de fazer o atendimento à sociedade, fazer com que a regulação conclua a sua tarefa, que é de fazer o seu agendamento. Quando esse agendamento acontecer, até porque isso tudo é sistematizado, gente. Isso tudo é pelo sistema. O sistema da regulação, ela junto às clínicas e laboratórios, elas vão lá tudo pela questão do sistema, das vagas disponíveis, eles vão lá e apenas registram lá e fazem tudo de forma de sistema. Tanto é que a cada mês nós temos uma mobilização nas unidades, que é janeiro amarelo, fevereiro verde, março roxo, e cada cor dessa daí representa um tipo de atendimento, seja hanseníase, seja tratamento do colo do útero, seja saúde da mulher, né? Aí na saúde da mulher busca-se tudo, a mamografia transvaginal, a tomografia mamária e a ultrassonografia. Então, quando tem essas ações, que é em unidade básica específica do bairro, muitas vezes esse bairro aí, ou essa área, vamos considerar assim, ela chega a ter, vamos considerar, 3 unidades básicas, tá? Na extensão desses bairros, porque todos os bairros eles são muito próximos. Então, é escolhido uma unidade básica para ela poder atender ao bairro mais próximo da esquerda e o bairro mais próximo da direita. Junta todos eles para fazer uma ação nessa unidade básica aqui. Sabe o que acontece nesse dia da ação? Nesse dia da ação é conseguido junto lá a Secretaria, Clínicas e Laboratórios, vagas, centenas de vagas para fazer consultas e exames especializados marcados na hora, no dia que você vai. Geralmente é um sábado que marca essa ação. Então várias mulheres vão para a unidade básica de saúde e todas elas saem com a sua mamografia, sua transvaginal marcada, coisa que levaria tempo para ela conseguir. Só que nesse dia, que é um dia de ação, que a secretaria foi lá e mobilizou
para poder fazer uma questão política, mas está tudo bem. Não é essa questão que ele está querendo entrar aqui no assunto. Não tem a ver com essa questão política de interesse. Porque mesmo que essa seja a ideia, o que é importante é que a sociedade seja beneficiada. Quando a sociedade é beneficiada, o objetivo foi alcançado. O que eu estou dizendo é que se a engrenagem estiver funcionando, se essa fila, que é de milhares, se essa fila em relação à regulação, ela for funcionar e ela for funcional em relação a esse trâmite de regulação junto aos agentes de saúde que estão ligados aos usuários e suas localidades em relação a esse bairro, vamos ter atualização de cadastro, vamos ter atualização de número de contato, vamos saber quem são cada pessoa dessas que nós estamos atualizando, se mudou de endereço, se não mudou de endereço, se continua ativo, se não está mais ativo, para poder atualizar e quando a regulação fazer a parte dela, que é a parte de marcação, seja feita devolutiva para a unidade, o agente receba essa informação e ele já sai a campo para poder fazer a entrega desse agendamento. Fazendo a entrega desse agendamento, esse usuário rapidamente já vai correr atrás, porque ele precisa da saúde dele hoje, mas ele teve que esperar uma carência de tempo. E por ele ter esperado essa carência de tempo, quando chega essa confirmação da consulta e o agente se fez presente lá na hora, justamente pela busca ativa, porque a engrenagem está funcionando, porque é assim que deveria ser, isso vai trazer benefício à sociedade. Se traz benefício da sociedade enquanto política pública, tá certo. A questão política partidária vai ter o seu louro por ter solucionado essa questão. Faz essa questão funcionar. Ganhe o seu voto porque você ajudou a essas famílias. Não tem problema, a sociedade, na verdade, é que sai vencendo com essa atitude de fazer a engrenagem funcionar. Tem mais coisas que a gente poderia debater em relação à saúde, são coisas mais abrangentes em relação a isso. A visita domiciliar, o atendimento dos acamados, o material que os acamados recebem. Tem mais coisas para a gente poder falar. Deixe seu comentário aí. Se quiser fazer um debate melhor, tragam lá dentro do comentário essas dúvidas para que a gente possa ir esclarecendo. Para quê? Para que a gente possa pelo menos direcionar uma voz, para que essa voz seja ouvida. Não é berrar, é só a gente direcionar a voz e essa voz ser ouvida, porque assim, não se está descobrindo a pólvora. Não se está descobrindo a pólvora. A engrenagem está lá. Todos os setores, eles têm pessoas trabalhando. Secretário ou secretária, seus coordenadores de área, gerentes de unidade, gerente da unidade, médicos da família, enfermeiros, auxiliares, técnicos, serviço social, todos eles estão lá dentro, todo dentista, todos eles estão lá dentro, todos eles estão lá para trabalhar, mas precisa que essa engrenagem rode e rode de forma correta, para que todos esses profissionais dentro da sua área façam a sua competência, mas que a parte de gestão pública faça principalmente essa coisa poder funcionar. Tudo tem que funcionar para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Se temos um sistema básico de saúde, nós deveríamos ter um sistema básico de saúde funcional, funcionando em todas as unidades, já que elas existem em todos os bairros da nossa cidade. Obrigado, gente. Forte abraço.